Fala galera do Portal e TV High Speed, tudo bem? Meu nome é Nathan Saiu e tá começando mais um episódio do Open Wheel, aquele segmento do nosso canal que é dedicado para os carros de Fórmula. E depois de janeiro que a gente fez a prévia da Fórmula 4 Brasil, tá na hora de voltar para esse assunto, né? Afinal de contas a gente teve a abertura desse campeonato. Então hoje é dia de fazer um review sobre o que aconteceu de melhor lá no Velocitar. E falando em review, antes da gente começar aqui, vou te lembrar. Se você perdeu a ação de corridas esse fim de semana, não esquece de ver no Portal High Speed que tem todas as corridas gravadas aqui. Tem Stock Series, tem Copa HB20 e tem as 3 corridas da Fórmula 4 Brasil que a gente transmitiu ao vivo. Vale lembrar que esse vai ser o passo da temporada toda, porque o High Speed vai transmitir a Fórmula 4 Brasil até o final do ano. Então se você não for inscrito, vai aproveitando e se inscreve. Não esquece também de dar aquele like e de comentar nos nossos vídeos. Isso vale também para você que é inscrito já. Não perde essa não. Vambora para a resenha de hoje. Então pessoal, se a temática da Fórmula 4 aqui no Brasil por enquanto é aprendizado, para um primeiro fim de semana de escola eu vou dizer que foi bom. Porque quando a gente tinha a categoria estabilizada, a gente tinha várias voltas em bandeira verde, dava pra gente ver um ritmo de corrida consistente. Tanto que o pessoal que assumia a ponta mesmo conseguia abrir do segundo colocado, né? Não tinha dificuldade em abrir. No sábado mesmo a gente teve o Pedro Clerot vencendo com 7,9 segundos ali de vantagem sobre o Nick Monteiro, quase 8 segundos de frente, né? E na corrida de tarde, a gente teve o Ricardo Graça vencendo com 11 segundos de vantagem sobre o Felipe Bartz. Então assim, deu pra ver a qualidade desses pilotos de alguma forma, né? Outro ponto que eu destaco também é a ultrapassagem do Nicolas Giafone. Logo na primeira largada da temporada, né? A primeira largada da Fórmula 4 Brasil, ele colocou por dentro logo na primeira curva o carro em cima da Aurélia Nobles e ganhou a 6ª posição ali. Na minha visão parece que ele retardou um pouco a freada, porque chegou a travar um pouquinho a roda dianteira esquerda. E ele também foi esperto para evitar a Aurélia dar o X, né? Fez essa ultrapassagem e fechou a linha de dentro. Não deixou o carro espalhar. E esse é um erro possível de acontecer, né? Você deixa o carro escorregar muito na freada. Isso aconteceu com o próprio Giafone na própria freada da curva 1 na corrida do sábado à tarde. Né? Ele foi para cima do Fefo Barrichello, colocou por dentro e o carro foi para a linha de fora, né? Escorregou para outro traçado. E aí o Fefo deu X nele. Mas eu acho que o erro que foi mais constante nesse fim de semana, né? Que foi o maior erro nesse começo de Fórmula 4 foi a tentativa de ultrapassagem, né? Na verdade, o que eu vou chamar aqui de noção de profundidade nas ultrapassagens. Famoso erro de cálculo. O cara tentava colocar por dentro, mas a pessoa que estava na frente dele já tinha um pouco do carro à frente, então não faltava ali ele recolher para não tocar no piloto que vinha na frente, né? A gente viu esse erro acontecendo, para mim, 2 vezes, né? Teve aquele famoso caso da Aurélia Nobles com o Vinícius Tessaro, né? Que o Vinícius não recolheu o carro e acabou batendo no carro da Aurélia. Isso na corrida de domingo. E na corrida de sábado a gente teve o Vitor Bax batendo no Felipe Bartz na curva do Sacarrolha. O Bartz até escapou depois que tomou o toque na traseira, mais precisamente na roda traseira direita. Mas o Bax perdeu o pódio, né, por causa disso. Porque quando os dois dividiram a curva, o Felipe conseguiu colocar o carro na frente, deu um chega pra lá duro, e o Vitor não recolheu o carro quando passou por cima da zebra, então acabou batendo. Perdeu o bico por causa disso. Se ele tivesse freado, claro, ele perderia o contato ali com o Felipe, mas ia se defender contra o Fefo Barrichello, né? Ia sair com pelo menos um 3º lugar nesse fim de semana, né? Vai ter que esperar a prova de Interlagos lá em julho para conseguir. Paciência. Mas agora falando dos dominadores, né? O Pedro Clerot, dominador do fim de semana total, né? Venceu 2 de 3 provas. Sábado de manhã, domingo de manhã e no sábado à tarde ele ficou em 4º lugar, né? Ele conseguiu um pódio nas 3 provas logo na estreia do campeonato, né? Mas agora pensando em perspectiva do ano inteiro, né? Será que ele já aponta como um dos favoritos, ou como o favorito para conseguir ali o título da temporada inaugural da Fórmula 4 Brasil? Bom, para responder essa pergunta, vamos com o meu parceiro aqui de comentários, né? A gente comentou essa corrida junto lá com o Matheus Furlan e o Pedro Rodrigo. Então nada mais justo do que ter aqui no Open Wheel de hoje a palavra do nosso amigo Dan Stick. Fala galera do Portal High Speed, tivemos nesse final de semana a estreia da Fórmula 4 Brasil, 3 corridas sensacionais que inclusive passaram na tela do High Speed TV,
Claro, tivemos alguns problemas ali e os pilotos meio nervosos, mas no geral foi uma corrida sensacional, cheia de emoção. Foi muito bom poder acompanhar a estreia histórica dessa categoria, que tivemos aí o Pedro Clerot dominando, vencendo 2 das 3 provas, porém o campeonato apenas acabou de começar, né? E será que algum piloto pode chegar nele? Eu acredito que sim, e coloco 2 nomes aí que podem ser os grandes adversários do Pedro Clerot nessa temporada. O primeiro, o Gracia, Ricardo Gracia, ele que tem experiência na Fórmula 4 italiana e também na Fórmula 4 espanhola, ou seja, ele conhece o carro, ele pode chegar no Pedro Clerot, ele teve um bom rendimento, sai aí do Velocitar na segunda posição, porém, na primeira prova ele acabou acertando a traseira do carro do Lucas Staico e por isso ele não teve um bom rendimento, não conseguiu pontuar muito bem, mas é um bom nome aí para superar o Clerot na temporada. Outro nome é o Lucas Staico, ele que foi atingido pelo Ricardo Gracia na primeira etapa e com isso ele acabou abandonando. Ele teve um bom rendimento na última prova, sai aí do campeonato na 4ª posição, ele que tem experiência com Fórmula, não com Fórmula 4, mas com Fórmula Delta, e é um grande nome que pode superar o Pedro Clerot. Eu colocaria esses 2 nomes aí como os principais adversários do piloto da Full Time, do piloto do Pedro Clerot, mas também os outros podem chegar, eles vão se adaptar ao Fórmula 4 e podemos ter boas brigas, boas rivalidades aí durante o ano. Nosso amigo Dan, e olha, vou falar uma coisa pra você. O segundo pódio, o terceiro pódio, na verdade, né, do Pedro Clerot em primeiro, o Staico em segundo e o Gracia em terceiro, eu acho que essa vai ser a grande temática do ano, né? Se for alguma rivalidade boa, acho que vai ser uma rivalidade boa desses 3 aí, disputando freados. Mas a gente tem que entender que a Fórmula 4, como eu falei, ainda são 3 corridas no fim de semana, tudo pode acontecer, né? Ainda mantenho a opinião que eu falei na transmissão de sábado. Acho muito difícil um piloto ganhar as 3 provas no fim de semana, né? A gente teve o Pedro Clerot vencendo 2 de 3 nessa primeira rodada. Mas eu acho que isso é muito difícil de acontecer, né? Assim, até por causa da própria temática da Fórmula 4. Alguns pilotos podem se adaptar bem em umas pistas, outros podem não se adaptar. Então, alguns desses ponteiros podem cair. Se eu fosse apostar em 2 nomes fora desses 3, eu gostaria que fosse o Fernando Barrichello e o Nicolas Giafone, né? Não só porque são filhos de 2 pilotos famosos, né? São primos, aliás, mas assim, a gente viu em 2 corridas do fim de semana os 2 conseguindo pódios, né? O Nicolas foi terceiro colocado na primeira corrida e o Fefo terceiro colocado na segunda, né? E a próxima corrida vai ser em Interlagos, né? Terra natal deles. Então eu, pelo menos, já tô com a grande expectativa aí do que vai ser isso, né? E sem querer fazer muito sensacionalismo aqui, mas eu acho que Interlagos é o circuito mais difícil dessa temporada toda da Fórmula 4, né? Por causa das mudanças de elevação, né? A gente tem ali a descida do Oeste do Sena, a descida do Lago, a subida da Junção, a curva do Laranjinha. E vai ser uma prova de fogo para os pilotos da Fórmula 4, né? Encararem isso. Já saíram ali do primeiro dia de aula, que foi esse fim de semana no Velocitar, e agora vamos para a prova do primeiro bimestre, né? Que é encarar o circuito de Interlagos. Mas se a temática aqui é aprendizado, né? A gente tem que elogiar uma coisa aqui ainda, né? Antes de encerrar o programa. Além da largada parada, né? Que os pilotos ainda não estavam conseguindo se acostumar, a outra grande preocupação é com o aquecimento de pneus. Em nenhuma das 3 provas a gente teve um problema ali de acidente com o piloto que estava com o pneu frio. Todo mundo conseguiu fazer o zigue-zague direitinho. E a expectativa, pelo menos a minha, é que em Interlagos todo mundo também consiga fazer a largada parada agora de um jeito tranquilo. A gente sabe o tanto que o atraso nos carros, a chegada dos carros prejudicou os pilotos nesse treinamento. Mas agora, nos próximos 2 meses, eu acho que tudo vai ser resolvido, né? A gente vai ter uma Fórmula 4 de um jeito bem normal. Vamos esperar até julho para ver o que eles aprenderam, né? Será que a gente vai ver um nível de corrida ainda melhor? Fica aí a pergunta. E você, claro, pode dar a sua opinião nos comentários. Então coloca aí o que você achou dessa estreia da Fórmula 4 e o que mais que os pilotos têm que aprender para essa prova em São Paulo. Acha que faltou algum ponto que a gente não destacou aqui? Escreve lá. Não esquece também de seguir o nosso Instagram, @portalhighspeed, e também de acompanhar os nossos programas, né? Tem o Alucinados por Velocidade toda terça à noite, né? Às 9 horas da noite. Aliás, né? Se você é fã de Fórmula também vai ver ali comentários sobre a Fórmula Indy. Teve prova em Indianápolis lá que teve uma chuvinha. Lembrando também que na sexta-feira à noite, 9 horas, tem o área de boxe. Lá, eu vou estar lá com o Luiz Felipe Ramos pra gente discutir várias categorias, né? Inclusive a Fórmula 1, que volta nesse fim de semana com o Grande Prêmio da Espanha. Então fica ligado lá. Também não esquece de ver o canal de cortes das lives, né? Com Cortes High Speed.
de seguir o nosso canal no Spotify, que é Portal High Speed também, e também de ver a nossa lojinha virtual, né? highspeedshop.com.br. Sempre com muitos produtos bons lá. Inclusive casacos para essa época de frio aí. Então fica ligado lá. E fica ligado também no nosso Open Wheel. Semana que vem a gente volta com mais. Então até a próxima e um grande abraço!